Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro Vigia 11 da Valora. Mas antes de a gente entrar na leitura do relatório de fevereiro, que trata dos dividendos que vão ser pagos na próxima terça-feira, a gente vai passar para vocês alguns números, algumas informações importantes sobre o fundo. No momento, o dividend yield dele, considerando os últimos 12 meses de pagamentos, está em estúpidos 17,84%. Mas por que está tão alto assim, Adriano? Quase 18% num ativo isento de imposto de renda? Exatamente porque a cota dele está amassada, exatamente por causa do problema da Languiru. Com esse valor tão descontado da cota, ele está com esse dividend yield. Mas eu peguei e considerei, para fazer uma conta mais justa, de quanto seria o dividend yield se o valor da cota estivesse igual ao valor patrimonial. E o dividend yield cairia de quase 18% para cerca de quase 15%, 14,90%, ou seja, um dividend yield ainda muito bom, mas já menor do que vários Fiagro. Por exemplo, o vídeo que eu fiz recentemente, que foi lançado no último sábado do CRA 11 da Sparta, está com um dividend de quase 16%, 1% acima, e ele sendo um fundo high grade, ou seja, um fundo de muito menor risco. Aqui no fundo mais arriscado está com um dividend yield mais baixo em termos proporcionais, considerando ambos em valor patrimonial. Dito isso, a gente tem que lembrar que o P sobre VP está 0,84, ou seja, está com 16% de desconto, mostrando uma boa oportunidade de entrar. Mas será que 16% é o suficiente? Vamos falar isso daqui a pouquinho para vocês, lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum tipo de ativo financeiro, inclusive do Fiagro Vigia 11. A gente passa informações para vocês, números para vocês estudam melhor e aí sim você decide se coloca ou não ele na sua carteira. O patrimônio líquido dele, a gente já sabe que ele é o terceiro maior da bolsa, 834 milhões. Aí você vai dizer, mas aqui tá mostrando 858 milhões, Adriano. Mas isso aí é porque ele tá mostrando com o valor da alavancagem. Tem esse detalhe. O número de cotistas dele é muito alto, 170 mil, o que dá uma boa liquidez diária para ele também, 3,3 milhões diários de liquidez, ou seja, é muito fácil vender e comprar cotas em grandes quantidades até. O dividendo que vai ser pago exatamente na terça-feira, a gente tá vendo aqui no início do relatório que é 11 centavos, o que corresponde a um yield de 1,34%. E a gente vai falar daqui a pouquinho mais especificamente por que ele pagou esses 11 centavos. Daqui a pouco a gente fala isso mostrando um relatório para vocês. E agora a gente começa a leitura do relatório propriamente dito. Como eu já falei, ele tá com esse valor investido aqui de 858 milhões, mas é por causa da alavancagem. E aí ele diz que tá um total investido de 858 milhões, mas ainda tem um pouquinho em caixa. A gente vai ver que ele tem caixa, mas é pouco dinheiro. E quando você retira a alavancagem, o fundo cai para 800 e poucos milhões. Segundo o relatório, cai para 834, se eu não me engano. E eu passei para vocês 825 milhões, que é o valor atual, segundo o Status Invest. E ele tem 30 ativos na carteira, sendo deles 3 Languiru. O rendimento a gente já falou. E aí ele fala o mesmo blá 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 de sempre, né? Que agora o principal foco da gestão são os próximos meses na aquisição de novos ativos para diversificar a carteira. E eles continuam monitorando e acompanhando próximos ativos que estão mantidos na carteira. Sobre a Languiru, é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V todo mês. Eles mudaram um pouco mais esse mês porque citaram essa questão aqui, que o mapa liberou uma habilitação para a planta que abate frangos da Languiru exportar os produtos para a China, o que é bom como um todo para a própria Languiru, no caso, e valorizar um ativo que está como garantia das CRAs da Languiru, no fundo. Mas isso não quer dizer muita coisa. E a dívida dele, como eu já falo, todos os vídeos é bilionária, e eles não devem só ao Vigia. Ah, se fosse só o Vigia, ele deve a Deus e o mundo. Muita gente eles devem. O Vigia é só uma parcela, mas ele deve mais de 1 bilhão. Ou seja, é muita dívida aí, e eu acho difícil pagar tão cedo isso aqui. Pronto, chegamos aqui na distribuição do fundo, e a gente vê que no mês de fevereiro, as receitas foram menores do que as receitas de janeiro. E o resultado também foi menor. E por que isso aconteceu? Eu já tinha falado isso no relatório do mês passado. Por quê? Porque fevereiro tem menos dias úteis, 3 dias úteis a menos do que janeiro. Isso afeta os fundos que são indexados ao CDI. Lembrando e relembrando que o fundo é 100% atrelado a CRAs. Ele não tem nada que não seja CRA de ativo, fora o caixa, e 100% indexado ao CDI. Tem alguns que tem algum pouquinho de IPCA, alguma coisinha. Esse aqui é zero de IPCA, é 100% CDI, ou seja, quando alguma coisa afeta o CDI, as receitas do fundo caem. Então, teve menos dias úteis que afeta as receitas do CDI, 3 dias úteis a menos, e teve uma queda de meio ponto percentual da Selic que aconteceu em janeiro, que também afeta os recebimentos do mês de fevereiro. Eu acho que caiu até pouco, na realidade. Aqui caiu mais ou menos cerca de 600 mil nas receitas, e mais precisamente nas receitas ligadas às CRAs, que são os juros das CRAs, caiu cerca de 330 mil, quase 340 mil, o que foi até pouco, eu achei. Só que ele também teve um ganho aqui em relação à negociação de CRAs, que ele não falou nada no relatório, mas ele negociou CRAs e teve um lucro aqui de 170 mil, mas em compensação teve esse lucro de 170 mil, cerca de
de 70 mil maior do que janeiro, mas em compensação nesses outros ativos que a gente não sabe o que é, teve uma perda aqui de valor nas receitas de cerca de 150 mil. Então uma coisa foi melhor, mas uma coisa foi pior. Em relação às despesas recorrentes, aumentou em fevereiro quase 1 milhão de despesas recorrentes. Isso aqui é taxa de administração basicamente e outras, mas é mais taxa de administração, quase 1 milhão, e aqui tinha sido 850 mil, 150 mil a mais. E as despesas não recorrentes, que são exatamente pagamento de juros da alavancagem dele, que são compromissados reversos, ele teve uma redução de janeiro para fevereiro, caiu mais de 100 mil a menos em despesas não recorrentes. No total, o resultado ou lucro líquido de janeiro foi cerca de 8 milhões e 300 mil e em fevereiro foi cerca de 7 milhões e 850 mil. Ou seja, teve uma redução aí de cerca de 450 mil, uma redução bem considerável no resultado no lucro líquido. O detalhe grande é esse, pessoal, que eu queria falar para vocês. Apesar do resultado aqui ter sido menor, ele pagou muito mais do que ele recebeu, pagou esses 11 centavos. Por quê? Só Deus sabe. Aqui, que ele teve um resultado maior e resolveu, não sei por que, distribuir menos, ele poderia ter complementado e pago 10 centavos, que é o que eu acho que ele deveria ter feito, já que em dezembro ele tinha pago 12, para não ter uma queda tão violenta, ele resolveu pagar 9 centavos e colocar dinheiro em reserva. Nisso ele aumentou a reserva, mas aí perdeu mais investidores. Teve muita gente também, a queda do mês passado para esse, se deve a dois fatores basicamente. Caiu de 12 para 9 centavos, e sempre esses fundos, principalmente os mais high yields, tem muitos investidores sardinhas. Quando cai a renda, os investidores saem. Quando sobe a renda, os investidores voltam. Acontece muito isso. E ele ainda tá com esse problema da Languiru. E dessa vez parece que ele se arrependeu e resolveu distribuir mais. Tanto que ele recebeu menos e resolveu distribuir mais. Tirou 2 centavos da reserva e pagou 11 centavos. Nesse mês aqui, meus amigos, sim, era para ele ter pago cerca de 9 centavos. Você vê que 7 milhões e meio paga praticamente 9 centavos. E ele ganhou 7,850, ou seja, era para ter pago 9 centavos. Aí sim, era para ter mantido o que ele pagou no mês passado, ter mantido. E ter mantido o dinheiro na reserva. Mas não, ele tirou 2 centavos da reserva e aumentou, eu acho que com essa visão de exatamente fazer parte dos investidores voltarem para o fundo, voltarem a comprar cotas do fundo. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui Vigia 11 na sua carteira? Tá pensando em aumentar sua exposição? Tá achando bom esse desconto? Que outro fiago você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários. Você diz quais são os seus fiagos, eu digo quais são os meus. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão que é muito importante pra gente bater as metas do canal. E Fiagro, que tá bombando aqui no canal, eu tô pedindo a partir desse mês 400 views, sim, 400 views. Esse ativo aqui no mês passado bombou e passou de 1000 views. Então eu acho que 400 views, tô pedindo até pouco, mas para padronizar eu vou pedir apenas 400 views pra gente trazer novamente a leitura do relatório do mês de março no mês de abril. Esse relatório saiu antes do normal. O normal é sair quase no final do mês. Então a gente não sabe se a gente vai trazer mais ou menos daqui a um mês, no meio do mês de abril ou lá pro final. Provavelmente só lá pro final do mês de abril. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível, assistir assim que sair, que ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas e a gente bater as nossas metas com maior facilidade. Só mostrando aqui a reserva do fundo, que estava 8 centavos no mês passado por cota e agora está 6 centavos, como eu falei para vocês que eles tiraram 2 centavos da reserva para aumentar a distribuição desse mês de março. E chegamos à carteira do fundo, aquela que tem cerca de 9% e meio de Languiru, com aquele problema, sem pagar já há vários meses, já está chegando a uns 8 meses sem pagar nada, e a gente não tem a menor previsão de quando é que ela vai voltar a pagar, se ela vai voltar a pagar, sem a execução das garantias, a gente não sabe. O fundo até o mês passado estava falando de um acordo que ela estava fazendo, que seria feito no mês de março, provavelmente sairia alguma coisa no mês de abril, vamos ver se vai realmente ter algum tipo de acordo para melhorar, mas provavelmente, como eu falei, ele, como deve a muita gente, um acordo vai ser com vários devedores, não vai ser só com o Vigia. E o porquê eu destaquei a Fiagro aqui? A Fiagro eu venho falando em todos os relatórios, que é um dos piores assim, em termos de maiores devedores do fundo, e se der um problema com a Fiagro, quebra o fundo, praticamente. Não é quebrar de vez, mas complicar de vez a situação sim, porque é praticamente 30% do patrimônio líquido do fundo. É muito grande a dívida da Fiagro com o Vigia 11. Isso aqui não tá mudando muito, vocês sabem que eles não estão tendo muita negociação. Então, basicamente, tá aqui a lista dos devedores, que praticamente não tá se alterando, tem poucas mudanças. Se eu não me engano, essa Binatural é uma novidade recente, mas são poucas mudanças na realidade. Se eu não me engano, essa Natercop também é recente. Eles também tiveram aumento na posição de Cotrisul, se eu não me engano, recentemente, ou foi a Cotricel. Tantos nomes parecidos que até confunde a gente. A gente vê, por exemplo, que nenhuma tem rating, ó. Eles não têm rating, ou seja, são devedores mais arriscados, porque quando os devedores são menos arriscados, tem um rating. Os valores investidos em cada uma dessas CRAs, o patrimônio líquido atrelado a cada uma das CRAs, os indexadores, que são todos CDI, como eu falei, e as suas respectivas taxas, várias taxas acima
acima de 5%, que comprova que o fundo é high yield, até porque a taxa média dele geral é CDI mais 5%, acima de 5% é considerado high yield. A gente vê que o valor dele, no total, tá 858 milhões, como ele falou lá em cima, mas isso por causa da alavancagem, por isso que ele tá com 104% do patrimônio líquido, que na realidade é por causa desses 33 milhões de alavancagem. Ele tem um caixa ainda de 41 milhões, mas as dívidas dele são 74, o que dá um caixa negativo no final das contas de 33 milhões negativo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, que gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão que é importante pra gente bater a meta de 400 views, pra gente trazer mais novidades, mais uma leitura do relatório do mês de março, que vai acontecer provavelmente na segunda metade pro final do mês de abril. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!